mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Vocês já devem saber que meu nome é Thiago. E se vocês notaram, o podcast não está no seu feed na quinta-feira. Infelizmente, eu não consegui gravar por diversos fatores. Um dos fatores foi que eu fui para a Fórmula 1. Então eu me diverti bastante, foi um sonho que eu concretizei. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Fórmula 1 e foi a primeira vez que eu fui em Interlagos, então foi uma coisa inacreditável pra mim. Teve no final invasão de pista, eu parecia uma criança, fiquei muito feliz. E cheguei muito cansado e já fui direto pro trabalho. Então, eu saí às 6 e às 8 eu já tava trabalhando e foi muito bom. E também eu tenho uma questão, como vocês devem saber, eu tenho uma filhinha que ela tá para completar 1 ano, agora é dia 25, e ela tá tendo uns saltos de desenvolvimento, crescendo bastante, ficando saudável, só que às vezes ela precisa de atenção, e ontem foi um dia desses. Como você sabe, eu não vou estar aqui com a minha amiga Marisa, mas de última hora eu chamei a minha amiga do Memes Criminais. Se apresente! Oi, gente, eu sou a Mila, laranjinha, e eu até já perdi a conta aqui da minha personalidade. E eu tô aqui de novo, a convite de vocês, tá participando novamente. E vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que me aturar. Hoje, já que esse podcast vai sair, acredito, no domingo, eu até gostaria de prometer para vocês sexta, mas é difícil, a edição às vezes requer um pouco de tempo, mas hoje vai ser um caso 2 em 1, né? A gente vai fazer aquele estilo jornalista brasileiro, quando em vez de só pode mandar uma pergunta, já faz aquelas duas, assim, para dar aquela fortificada. Tem o selo jornalista de qualidade, no caso eu faço jornalismo, então eu concordo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o edifício Joelma. Como eu acabei de falar, eu estava em São Paulo, e em São Paulo estava eu visitando a casa do meu tio, conhecendo, porque eu nunca tinha ido na casa do meu tio, e ele falou, vamos subir lá no terraço e tal, ver, tem uma visão legal. E realmente tinha uma visão incrível. E aí chegou uma hora que ele virou para mim e falou assim, sabe aquele edifício? Eu falei, sim. E me pareceu familiar, mas não sabia associar. Ele falou, aquele é o edifício Joelma. E eu falei, caraca, edifício Joelma. E hoje vamos falar sobre o edifício Joelma. Só que, antes de falar sobre o edifício Joelma, a gente precisa fazer os jabás. Então, galera, lembrem que vocês podem estar compartilhando nas redes sociais esse podcast, também pode estar nos apoiando pela Orelo, só ouvindo pela Orelo, você já está nos ajudando financeiramente, já cai alguns centavinhos para o projeto, e caso você queira ser um ser iluminado, que queira dar um dinheirinho para a gente, você pode nos apoiar no Orelo. Na Orelo tem lá planos de apoio e também você pode fazer um Pix misterioso para que a gente leia esse Pix misterioso no podcast. Então lembrando que o Pix é contatoapenasumpodcast@gmail.com. Repetindo, o Pix é contatoapenasumpodcast@gmail.com. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo, muito obrigado por nos apoiar, e divulgue para os seus amigos, divulga mesmo, manda pro tiozão do Zap, aquela sua tia que gosta muito de caso criminal, manda para ela, compartilha o nosso podcast, e é isso aí, vamos pro caso, Mila? Vamos pro caso. Então, a gente vai ter que falar um pouco antes do próprio edifício Joelma ser construído, porque aquele local onde fica o edifício Joelma, acredita-se que antigamente era um pelourinho, então é um cenário de inúmeras execuções de pessoas escravizadas, e uma das coisas que ficou conhecido foi como o crime do Poço. E o que foi o crime do Poço que aconteceu em 1948, Mila? Pelo que eu entendi, assim, era um terreno, e nesse terreno tinha uma casa em nome de Paulo Ferreira de Camargo, que era um professor. E ali morava esse professor e a mãe dele, a Benedita Camargo, e as duas irmãs, que é a Maria Antonieta e a Cordélia.
E essa pessoa que comprou, né, esse professor, no caso aqui o Paulo, ele tinha recém se formado pela USP, né? Então ele era um professor novo igual eu, meu Deus. E assim, não sei se a pessoa é a família, mas a vizinhança achava meio esquisito, sabe? E a gente tem relatos de pessoas que acham outras pessoas esquisitas e quase sempre estão certas, diga-se de passagem. É como a Marisa sempre diz, no Brasil os fofoqueiros sempre estão de plantão para vigiar a vida alheia, né? Então aqui no Brasil algumas coisas não passam impune e essa não passou. Para vocês terem uma ideia, o Paulo Ferreira de Camargo, ele era professor de Química da FGV. Quem não sabe, é Fundação Getúlio Vargas, então é uma faculdade bem grande. Pelo que eu entendi, ele era um professor meio que de ensino técnico da FGV, e ele prestava alguns serviços para a USP também. E os vizinhos contavam desses comportamentos estranhos. E assim, os vizinhos vinham algumas brigas, pelo que eu sei. Nesse caso, a gente está contando bem superficialmente. Se vocês quiserem um podcast sobre esse caso, depois pede lá, eu quero o podcast do Poço. Falem lá com a gente no DM. Mas, pelo que dizem, também tinha uma diarista, porque era uma família abastada. Gente, se formar na USP em 1948 não era para qualquer um, desculpa, a universidade não era um negócio tão acessível. Então, sim, eles eram uma família mais abastada e que tinha um pouquinho mais de dinheiro, poder aquisitivo. Essa própria faxineira, ela achava alguns comportamentos estranhos e do nada o Paulo vai dizer para os vizinhos que sua mãe e sua irmã haviam morrido em um acidente de ônibus durante uma viagem no Paraná. E qual que era a questão desses embates que aconteciam na casa? Sempre tinha algumas brigas. E você sabe dizer por quê, Mila? É porque o Paulo namorava uma menina, acho que é Isaltina dos Amaros o nome dela, e a mãe dele não gostava dela. Ô, sogra é um presente de Deus. Pedro mesmo gostava da sogra dele. E a sogra não gostava da nora, e isso era motivo dele e da mãe brigarem com muita frequência, mas ele continuou a se relacionar com essa menina, mesmo com a mãe dele lá enchendo a paciência. E ele até prometeu para ela casar, tanto que esse foi um caso bem noticiado na época. Quais eram os meios de comunicação? Era o jornal, em princípio, e foi bem noticiado, tanto que fizeram reportagens com ela. E ela falava que ele prometia casar para ela, tanto que ela chamava para a família dela mesmo que ele era o futuro noivo dela. Tipo, ela tava muito certa que eles iam casar. A menina tava feliz, gente, com o casamento que provavelmente viria. Eu conto, vocês contam. Então. Mas a mãe, a Benedita, ela não aprovava muito o romance dos dois, porque havia uns boatos que a Isaltina, ela não era mais, como eu posso dizer... Pura, casta. Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Ela não era mais virgem, pra quem não sabe, ela já tinha... sabe, feito nheco-nheco. Dado umas fugidinhas com outras pessoas. Para a sociedade da época, isso não era nem um pouco aceitável. Tem toda essa mítica de casar de branco, né? Que é você casa de branco, você é virgem. De Grinalda. Véu. Sabe essas coisas bem de novela da Globo dos anos 50? É exatamente isso, gente. Essa coisa bem meio brega e eu acho cafona, mas ok, né? Ai, eu não acho cafona. Nossa, eu acho muito cafona. Confessar, eu já fui em casamentos. Eu acho bonito, mas eu não faria. De jeito nenhum. Eu não sou a noiva, né? Mas eu não faria, porque eu acho... jogar dinheiro fora. Casamento é jogar dinheiro fora. Mas eu acho meio antiquado. Eita, vão ser cancelados pela comunidade cristã, vai? Mas eu não tô dizendo pra você não casar na igreja. Só tô falando que casar de velha grinalda eu acho um pouquinho exagerado. Mas beleza. Então, imagina uma casa em que a sua mãe tá constantemente atacando a pessoa com que você quer se casar. E brigas e mais brigas. Então isso deixou, né, o nosso colega aqui, nosso Paulo, muito triste, mal e deprimido e quieto. E o comportamento dele a partir daí, né, da bendita da não casta entrar na vida dele foi mudando. O que aconteceu? O Paulo era professor de química, então ele começou a ter umas perguntas um pouco esquisitas, não convencionais, como por exemplo, ele
chegou para um colega dele e perguntou qual que era o método mais eficiente para decompor um corpo. Achei bem específica. Né? Tipo, você chega assim no seu colega de trabalho, oi aí, meu amigo, sabe uns produtinhos bons para decompor um corpo aí? Tipo, vocês estão lá no meio do cafezinho, como é que decompõe um corpo? Então isso acabou chamando atenção, né? Paulo meio que chamou 2 operários e esses operários começaram a construção de um poço. E ninguém entendeu muito bem por que ele estava criando esse poço e etc. Mas aí a gente vai chegar no momento trágico da história. A gente está fazendo um breve resumo desse caso, um breve resumo, porque eu vi alguns vídeos desse caso e esse caso parece ser bem interessante. Mas e aí, o que o Paulo faz com essa desavença que ele tem com a mãe? E para vocês terem uma ideia, uma das irmãs dele, pelo que eu pesquisei, não tão a fundo, ela tinha um problema, eu não sei se é Parkinson, epilepsia, eu sei que ela tinha algum desses problemas, mas ela trabalhava normalmente e ela era datilógrafa. Para quem não sabe, datilografia é aquela coisa de tipo bater em máquina de escrever, sabe? Você é um escrivão, alguma coisa assim. Se tá nos anos 50, galera. Era isso. Ela era uma funcionária exemplar, ela nunca faltava. E aí ela faltou, as pessoas acharam estranho, deram falta da mãe dele. E o que aconteceu? O que elas foram fazer? O que houve nisso tudo, Mila? Depois que o nosso amigo Paulo aqui, professor de química, construiu o poço com a ajuda de outras pessoas que imagino que devem ter se sentido bem culpadas, eu me sentiria, o Paulo resolveu o embate com a mãe dele da seguinte forma: poupou, atirou nas irmãs e na mãe, tipo assim. Você fica pensando, nossa, mas ninguém escutou o barulho de tiro e tal. Todo mundo fuxiqueiro e agora ninguém notou nada. É o meu ponto. Cadê os fuxiqueiros que tava lá ouvindo as tretas deles? Pois muito que bem. O Paulo, que não é besta nem nada, fez uns experimentos lá na faculdade pra descobrir como conseguiria abafar, né? Foi a primeira silenciadora. Mentira, gente, tô brincando. Como que ele conseguiria abafar o máximo possível os tiros. Então, antes dele... O cara simplesmente planejou bem planejado o rolê todo. Então ele descobriu como abafar os tiros, por isso ninguém conseguiu ouvir nada. Então, ele logo em seguida de atirar nelas, ele já joga os corpos dela nesse poço. E aí meio que ele dá uma desculpa, pelo que eu sei ele empresta de um dos namorados das irmãs dele uma mala, e ele diz que ele precisa ir para o Paraná. E sabe-se lá por que os familiares dele foram para o Paraná, mas essa era a historinha que ele contava. E aí ele pega um avião, e eu acredito que ele deva ser bem abastado para pegar um avião, né? Porque não devia ser uma Naquela coisa barata. época. Exatamente. Mas ele vai lá, pega o avião, empresta a mala e etc. E volta com esse papinho aí de que, nossa, gente, teve um acidente, putz, todo mundo morreu, mas obviamente ninguém comprou isso. E aí a pulguinha ficou atrás da orelha de alguém e alguém deve ter denunciado e uma investigação policial começa a ser feita. 19 dias depois, a polícia chega na casa sabendo o desfecho, que o Paulo tinha assassinado a mãe e as 2 irmãs. Então, o que acontece? Ele meio que... essa parte eu não entendi muito bem como que ele conseguiu fazer isso, mas ele meio que deu um despista na polícia e acabou se matando no banheiro. E aí esse caso vai ficar conhecido como, acho que o assassinato do poço. Meteu as 2 irmãs no poço, calma aí. Sogras, não briguem com seus filhos por causa das noras aí, ó. Tá aí o conselho desse caso. Então, ficou conhecido como o crime do poço. E na época, esse caso ficou muito conhecido porque ele era uma família abastada, tipo, relativamente boa de grana. Não sei se abastada, mas boa de grana eles eram. Pô, um cara conseguir
viajar. O professor, ele era professor da FGV, que é uma faculdade conceituada, sabe? Bem marcado na sociedade paulistana. Outra coisa é que jornais sensacionalistas ganharam dinheiro com isso. Gente, o que jornal ganhou dinheiro com esse caso não foi brincadeira. Porque o que tem de matéria desse caso, o que tem de jornal da época, meu amigo, não é brincadeira. Sério, eu fiquei espantado vendo um caso nacional com tanta matéria jornalística. Sério, eu não lembro de um outro caso que eu falei, caraca, esse caso é antigo, é nacional e tem muita informação. Tinha informação de entrevista e etc. Como vocês sabem, a gente gosta de fazer um podcast mais denso, só que esse foi só uma palhinha para vocês entenderem que o lugar, lá onde foi construído o edifício Joelma, já não era um lugar muito... Não tinha uma energia muito boa. Já tinha um histórico meio bosta. É isso que ele tá querendo falar. Que isso, não tinha um histórico nem um pouco bom. Mas e aí, a gente pula no tempo quase 20 anos. Aí a gente vai falar da construção do edifício Joelma, que ela vai começar em 1969 e ele vai ser só oficialmente inaugurado em 1971. A construção, ela já de pronta, assim, ela já tinha uma pessoa que ia alugar, uma empresa que ia alugar o espaço do edifício Joelma, que foi o Banco Crefisul de Investimentos. E o prédio, ele vai ser desenvolvido por um famoso arquiteto chamado Salvador Cândido. Para vocês terem uma ideia, aos 24 anos, esse cara ele já tinha criado uma revista. O maluco era brabo. Ele era um sócio fundadores do Museu de Arte Moderna. E assim, eu não entendo, eu adoraria. Se você é arquiteto, vem falar comigo para eu entender mais. E pelo que eu vi, ele é um dos expoentes na arquitetura contemporânea, dessa questão mais cosmopolita da arquitetura brasileira. E é uma coisa que eu achei interessante. Se você vê o prédio, ele tem um jeitão meio anos 70, né? Como é que era essa estrutura, Mila, do prédio? Então, gente, pra época, no caso 1970, era uma arquitetura muito diferente e o prédio chamou atenção, né? Por ser diferente e incrível pra época. Do subsolo ao térreo eram para verificação dos documentos e aí a gente tá falando da estrutura do banco, como que o banco alugou e estruturou dentro do prédio, tá? Do primeiro ao 10º andar era só estacionamento dos carros, então tinha bastante carro. Galera rica, né? Devia trabalhar vai ter eu indo trabalhar de ônibus, enfim. E do 11º ao 25º andar ficavam as salas e escritórios, sendo dividido em 2 torres. Era mais ou menos assim que funcionava na época dos fatos. Esse prédio, ele era comercial e ele tinham várias pessoas que trabalhavam meio que todos os dias, né? Era um prédio que estava quase todo dia com muita lotação. E aí vai acontecer o dia 1º de fevereiro de 1974, que faz com que o prédio ficasse internacionalmente conhecido. E não pela sua fama, e sim pela sua infâmia. O que aconteceu? Em uma sexta-feira, por volta das 8h50, 8h40, após ter um curto-circuito elétrico nos ar-condicionados, lá no 12º andar do edifício, que tinha 25 andares, vai ter esse curto-circuito elétrico e começa a pegar fogo. E embora fazia parte de todas as normas pré-estabelecidas de seguranças que tinha na época, aconteceu que não tinha nenhum suporte de incêndio, como por exemplo, não tinha saída de emergência, aquelas escadinhas, ou alarme de incêndio, também não tinha um teto, digamos, um terraço, que vocês vão ver para frente que vai ser vital em importância. E pelo que eu pesquisei, até eu acho que o 7º andar, eles tinham umas portas corta-fogo, mas do 8º andar para cima não tinha. Queria fazer um adendo aqui que, gente, essas normas de segurança que a gente conhece nos prédios de hoje em dia foram justamente estabelecidas por causa deste incêndio no edifício Joelma. Então, ter alarme, ter saída de emergência, extintor de incêndio, todas essas regras para se ter dentro de um prédio ou de uma instituição assim
que abriga grandes pessoas, como shoppings, clínicas, essas coisas, elas só foram revistas, essas regras, depois que aconteceu esse incêndio. Isso, você tá completamente certa, porque, assim, para vocês terem uma ideia, eu não sei muito bem se é 38 ou 48, mas as últimas normas de segurança foram implementadas em 1948, 38, eu não lembro muito bem. Mas se vocês pensarem, isso é a norma do Paulo, que é o assassino do Poço, basicamente. Então, tipo, desde aquela época, e o prédio foi finalizado em 71, e quando rolou o incêndio a gente estava em 74, então as normas não tinham sido atualizadas. E por mais que você pudesse dizer que o edifício Joelma era seguro e seguia todas as normas, ele não tinha muito das questões de segurança que outros prédios da mesma época já tinham. Ele era um prédio regular, mas não quer dizer que ele era um prédio moderno, que se atentava aos padrões de segurança. E qual que foi um dos agravantes para que o fogo aumentasse, Mila? Então, gente, eu não sei se a galera mais nova vai saber, mas na minha época eu também já participei de alguns escritórios que tinham isso. Um dos agravantes, né, para piorar a situação, era que os escritórios, eles eram divididos por divisórias de madeiras. E tinha muito tecido, muita coisa que pegava fogo com uma facilidade muito grande. Tipo, tapetes, piso de carpete. O que fazia com que o fogo se alastrasse cada vez mais rápido, num jeito que não daria pra controlar, sabe? Para vocês terem uma ideia, no dia em questão havia aproximadamente 756 pessoas no local. O banco em si, ele contava com 861 funcionários. Então, tipo, o banco estava quase cheio, assim. E também vocês têm que pensar que tinha toda uma questão de terceirizados que trabalhavam no estacionamento, no subsolo, próprias pessoas que vão visitar o banco. Afinal, isso é um banco. Tipo, isso tem várias questões para tratar lá, né? Então, os quais 600 já tinham chegado lá, já estavam nesses andares do banco trabalhando, e tinha 71 pessoas como prestadora de serviço, e o resto, pelo que eu entendi, eram pessoas que trabalhavam no próprio estacionamento. Então, gente, até o 7º andar, como a gente comentou, o prédio tinha essas portas anti-incêndio. E essas portas anti-incêndio foi que permitiu que o pessoal que estava nessa área evacuasse e pudessem sair do prédio sem problema. O rolê principal ficou do 7º andar para cima. E ficou muito, porque espalhou muito rápido o fogo. E a notícia do incêndio também chegou aos bombeiros, mas eles acabaram demorando, pelo que eu vi, eles demoraram acho que 7 minutos para chegar lá, mas para chegar com os carros com água, etc., eles chegaram em 20 minutos. Devido a esse atraso, digamos assim, o fogo se espalhou tanto para os andares inferiores quanto para os superiores. Só que o que aconteceu? Pessoas que estavam no 11º andar, elas tiveram tempo de ver o que estava acontecendo, ver a fumaçarada toda e conseguiram descer. Tipo, tinha alguns obstáculos, algumas coisas, incluindo algumas escadas que já estavam começando a pegar fogo. Essas pessoas conseguiram fugir. Tá tudo pegando fogo, as pessoas estão tentando fugir, e o que acontece? Olha só, vamos levar aqui em consideração que nem você disse, que o fogo estava subindo e estava descendo. Então a galera do 11º conseguiu descer com algumas dificuldades, mas a galera que estava mais acima foi realmente a galera que ficou presa. E também, outra coisa, além do fogo, era o desespero e o tumulto, porque imagina, 786 funcionários querendo sair desesperadamente dali. Não tem saída de emergência, não tem nada para apagar o fogo, e aquilo, você ter fumaça, quem já ficou perto de fogueira ou já passou por alguma situação parecida com isso, sabe que você começa a desesperar, porque você começa a literalmente asfixiar. Então, a multidão que se formava nos corredores, e a fumaça, o calor, e também as pessoas não iam saindo desesperadas, não viam que tinha pela frente, então as mesas, cadeiras, vidro quebrado e falta de ar. Então tudo isso foi tornando o cenário completamente desesperador,
ao ponto das pessoas não conseguirem se organizar para tentar sair, encontrar uma forma de sair mais rápido. E aí acontece que os bombeiros, eles têm aquelas escadas, bem aquela escada estilo filme, só que elas só chegavam até o 16º andar, deixando que os andares superiores, eles tentaram salvar as pessoas por helicópteros, que eles mal conseguiam chegar lá em cima, porque tinha muito risco de explosão, tinha muita coisa, sabe? Vocês têm que pensar que são, sei lá, do 7º ao 25º, são 14 andares com muita coisa, muita mobília, muita coisa para queimar. Então, as chamas, elas se espalhavam cada vez mais, e aí que vai ter uma das imagens mais chocantes e tristes desse caso, que as pessoas vendo toda essa situação, todo esse tumulto, tudo isso, sabe? Dá até meio que um ruim de falar isso, dá até um arrepio falar sobre isso, mas as pessoas, elas optaram por pular do prédio, porque elas acharam que, cara, tipo, o helicóptero não consegue me salvar, eu não consigo descer, eu não tenho escada de emergência, o que vai acontecer comigo, sabe? E aí as pessoas, elas começam a pular dos prédios. E o que é triste, que nenhuma dessas pessoas que optaram por descer do prédio conseguiram sobreviver. Eu não sei se os bombeiros não tinham estrutura, etc., mas fica muito famoso essas imagens, as pessoas pulando. E eu vou confessar que é muito impactante, porque você vê que a pessoa, ela, na própria imagem, ela tá caindo assim e meio desesperada, então tipo, o corpo dela tá todo estranho na foto, e é muito chocante, sabe? Vale ressaltar também, galera, que o helicóptero do corpo do bombeiro não conseguia chegar perto do prédio o suficiente porque não tinha terraço. O terraço não dava pra pousar, não tinha uma estrutura certa pra pousar, pra poder as pessoas subirem e irem pro helicóptero numa boa. Então isso dificultou muito para os bombeiros conseguirem salvar mais pessoas, porque não tinha onde o helicóptero pousar. O que acontece? 13 pessoas, elas conseguem, no meio da chama e da fumaça, elas chegam até um dos elevadores. E assim, o elevador ainda estava funcionando. Você está numa situação crítica, que tudo tá pegando fogo, o negócio tá funcionando, você entra lá e torce para acontecer o melhor, sabe? O que eu posso dizer? Muito delas já tinham inalado muita fumaça, e a esperança desses 13 é que eles iam conseguir chegar ao andar de baixo e, estando nesses andares de baixo, eles conseguiriam se salvar. Porém, eles não contavam que embaixo também o fogo fosse estar tão forte, porque o elevador, embora ele não tenha desabado, ele ficou pendurado. E quando ninguém percebeu que não tinha mais saída, que provavelmente eles não iam sobreviver àquilo, eles meio que no último gesto, acho que de, sei lá... Desespero. Não sei, de acolhimento, eu acredito eu até. Eles chegaram a se abraçar. Então, tipo, o que acontece é que essas 3 pessoas, elas morrem completamente carbonizadas, e as imagens eram muito fortes. Eu vou confessar que eu vejo grande parte das imagens de casos criminais, e essa eu não tive capacidade, eu nem quis ir atrás, sabe? Porque todos os relatos que eu via era que ficaram irreconhecíveis, sabe? Os corpos delas se fundiram ao metal, que foi uma coisa terrível. Ficaram conhecidas como as 13 almas, né? Sim. 13 almas do Joelma. E quantas mortes e quantos feridos isso tudo resultou, esse desastre do Joelma? Então, gente, esse rolê todo aí resultou em mais ou menos 191 mortes, mais 300 pessoas feridas. Eu acho que aí entra as 13 pessoas que não foram reconhecidas e as 40 também que pularam em desespero do prédio. Sim, para vocês terem uma ideia da magnitude dessa tragédia, foram mobilizadas 1.500 pessoas para o resgate, entre bombeiros, enfermeiros, policiais, médico, guardas de trânsito, tudo. A operação contou com 14 helicópteros, para vocês terem uma ideia. Eles tentaram de tudo, gente. Tipo, saiu um helicóptero, tentava entrar em outro. E quando eu dizia que não tinha estrutura para helicóptero, você fica pensando, mas que loucura, não ter isso. Helicóptero, nossa, que estranho. Mas o que acontece?
um edifício em 1972, 2 anos antes, que é o edifício Andraus. Ele também tinha pegado fogo e ele também tinha vitimado algumas pessoas. Ele vitimou 16 pessoas. Só que toda essa tragédia do edifício Andraus foi amenizado porque tinham escadas de emergência e no terraço, na laje superior, ele conseguiu aguentar várias pessoas e até o helicóptero conseguiu descer e salvar essas pessoas. Tipo, digitar na internet, edifício Andraus, 1972, aparece a imagem do helicóptero resgatando as pessoas. E no edifício Joelma não tinha isso, porque ele não tinha um terraço, era literalmente umas telhas. Pra vocês terem uma ideia, algumas pessoas tentaram escalar essas telhas para ver se eles conseguiam ter acesso ao helicóptero. Então foi uma operação muito grande, teve 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiro, todos os hospitais da capital de São Paulo foram mobilizados para ficar de prontidão para receber qualquer ferido do edifício Joelma. E aí o fogo ele vai ser controlado lá pelas 11 horas e lá pelas 13 todos os sobreviventes já tinham sido resgatados. E as pessoas... foi aí que teve a contabilidade dos 300 feridos e dos 191 mortos. Hoje o edifício ele acabou sendo restaurado e hoje ele se chama Praça da Bandeira. Mas existem várias histórias, né? Como a Mila falou, essas 13 pessoas que ficaram presas no elevador, elas são conhecidas como as 13 almas, né? Você tem como explicar um pouquinho mais dessas 13 almas? Então, gente, como a gente explicou, eram as 13 pessoas que tentaram pegar o elevador e não deu muito certo. Ficou irreconhecível e por não saber o nome dessas pessoas, acabou levando esse nome de as 13 almas. Desde que isso aconteceu, né, o acontecimento, o cemitério da região, que é onde colocaram, né, uma lápide para as pessoas das 13 almas, esse cemitério atrai muitas pessoas para visitas e, sabe, colocar flores, essas coisas. Pessoas devotas. Há relatos de que essas 13 almas já deram muitas graças, milagres, entre aspas, para as pessoas que estavam vivas, né, que foram lá e pediram coisas e tal. E também é muito comum que na lápide dessas 13 pessoas, as pessoas deixem copos de água em cima da sepultura, por um gesto de carinho e não sei explicar. O que acontece? Um tempo depois, o zelador do cemitério, e alguns visitantes, eles dizem que eles começavam a ouvir gritos, murmúrios, lamúrias, vindos dessas sepulturas. Então, meio que para dar um alívio aos mortos, eles jogaram água no túmulo, já que as pessoas tinham sido mortas queimadas. E diz que desde que eles fizeram isso, os gritos pararam. E aí que começa essa, vamos dizer, lenda, ou se você quiser, devoção, de colocar um copo d'água em cima de cada sepultura. E se você for lá até hoje, tem várias fotos, tipo, assim, alguns copos, sei lá, 5, 6 copos em cada túmulo, que é meio que uma forma de homenagear essas pessoas e fazer com que o sofrimento delas tenha sido menor. Então, acho que é isso. Tem outra coisa que ficou muito, muito, muito famosa. Foi o caso da Valquíria de Carvalho dos Santos. Você consegue explicar um pouco isso, Mila? A Valquíria foi uma das vítimas fatais, que também morreu no edifício Joelma. Ela era uma digitadora e ela trabalhava no 23º andar do prédio. Ela e as colegas dela tentaram sair do prédio, mas elas foram barradas por outras pessoas que também estavam tentando sair do prédio. Como a gente explicou, fumaça, desespero, coisa quebrando, fogo, calor. Então elas acabaram batendo um com o outro ali, barraram e optaram por pegar outro caminho. Então elas tiveram a ideia, né, de subir no telhado para tentar sair pelos helicópteros ou de alguma outra forma. Só que isso de subir no telhado foi o que causou a morte dela, da Valquíria. Por quê? Como a gente disse, o telhado não tinha suporte para aguentar o peso de uma pessoa, para o helicóptero pousar.
era um material, se eu não me engano, era telha daquelas bem finas, sabe? Só pra impedir a chuva. Isso, é típica telha de amianto. Sabe aquela telha que a galera falava que causava câncer? Então, é essa mesmo. Aquela telha meio que é reta e tal. É isso, eu não sabia o nome dela, é essa mesmo. É umas telhas que era uma telha só pra tampar mesmo e evitar que entrasse chuva na infraestrutura do prédio. Então ela não era um local que suportaria peso, certo? Foi por isso que ela acabou falecendo, por ter subido lá achando que conseguiria, né? Sei lá, alcançar o helicóptero ou alguma outra forma. E a história da Valkyria, ela ficou conhecida por causa do Chico Xavier. Para quem não conhece, Chico Xavier é um médium que ficou muito famoso. Ele tem várias cartas psicografadas. Essa da Valkyria foi uma delas. Inclusive, foi publicado um livro, Somos Seis. Se eu não me engano, isso foi parar até no Fantástico na época. E ficou muito famoso. E o Chico Xavier era uma persona pública muito conhecida. Então isso deu uma notoriedade bem grande, porque já era uma tragédia que meio que todo mundo que é de São Paulo e que que vivenciou isso, tem isso como um grande marco. A história do Joelma ficou bastante conhecida também por um filme em 1979, que essa mesma carta psicografada ele vai virar um filme chamado Joelma, 23º Andar, que foi dirigido pelo Clary Cunha e protagonizado por Betty Goulart no papel de Lucimar, que foi o nome verdadeiro. Ele acabou sendo alterado para não causar muito constrangimento às famílias e etc. Então, essa história, esse filme vai ser baseado nas cartas psicografadas do Chico Xavier, e o roteiro ele foi escrito pelo espírito da Valkyria, pelo espírito do Valquimar. Bom, estamos já nos finalmente do caso, e agora a gente vai pro momento 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos! Mila, o que você achou desse caso todo, que tem inclusive 2 casos, que é o assassinato do Poço, que a gente falou brevemente, e do edifício Joelma? Você trabalhando com casos criminais, fazendo memes ainda assim, você já topou com essa questão do edifício Joelma? Como é que você se sente em relação a esse caso? Gente, esse caso, ele me arrepia dos pés da cabeça. Não é um caso criminal, né? Foi um acidente. Mas eu não... Ai... Eu não sei nem porque eu dei ideia, né? Não acho que nem vou conseguir dormir à noite. Mas enfim. É um caso que me deixa bem triste. Eu não culpo ninguém, sabe? Eu não culpo a galera do prédio, eu não culpo ninguém, porque é anos 70, gente. Que esperar de anos 70, né? A galera não tinha muito... Ninguém pensava que isso poderia acontecer, apesar de ter acontecido com o Andraus, né? Sim. E me deixa muito triste saber que muitas vidas foram perdidas dessa forma. Inclusive, eu queria falar também uma curiosidade, que não é uma curiosidade feliz, mas é uma curiosidade. Tinha um moço que trabalhava nesse prédio, e ele tinha uma mini sacadinha, que não era uma sacada, mas era tipo uma mini sacadinha. E ele ficou nessa sacada esperando o resgate. Ele esperou, se eu não me engano, ele esperou um monte de gente descer, ajudou um monte de gente descer com aquelas escadas que o corpo de bombeiro levava pra aquela parede. E ele, o calor imenso, o cara de terno, não tirou o terno, tá? E o cara ainda fumou um cigarro, velho. Pegando fogo. E o cara ficou de terno, ajudou a galera, desceu e fumou um cigarro. Ele foi um dos últimos a ser resgatado daquele lugar. E ele desceu com o terno dele. Desculpa, mas ele é tipo o meme do cachorro, né? Tudo literalmente pegando fogo e maluco tranquilão lá na boa, fumando seu Senhor, cigarrinho. eu não sei quem é o senhor, mas eu achei o senhor muito fino. Achei o senhor muito... Eu não sei se ele tava fumando pra ele tentar, porque cigarro, né... Às vezes acalma a galera aí. Pra ele tentar acalmar os nervos. Eu não sei como que ele se manteve com aquele terno. Porque ele tava com... Se você ver as fotos, gente, tem fotos disso, tá? Ele tava com um terno
que era tipo terno mesmo que até assim, manga longa, quente, e ele se manteve com isso até chegar a hora dele ser resgatado. Eu fiquei tipo, gente, o maluco é brabo. Nossa, eu não me passou despercebido essa foto. Eu vou inclusive procurar. Deixa eu procurar ao vivo. Procure. Eu não espalho fake news, hein, gente? Me respeita. Coloca o tio de terno do Edifício Joelma. Ele ficou, gente. Queria saber muito o nome dele. Caraca, bicho. Que maluquice. Tu achou? Caraca, que maluquice mesmo. Eu tô falando. Calma aí, eu só achei uma foto bem marromeno, mas mesmo assim, se for tipo isso daqui, é maluquice. Cara, ele ficou literalmente num beiral da janelinha. Sim. Meu Deus. De terno, fumou um cigarro. Acho que ele fumou, pelo que... Eu não me lembro certinho, não tenho certeza dessa informação. Mas ele fumou uma cartela inteirinha. Ah, mas também... Não julgo nem um pouco. Tá permitido, sabe? Entre seus pulmões... A gente passa pano por você, tio. Entre os seus pulmões terem fumaça de incêndio e... Cara, mas pior que ele deve ter ajudado uma galera, porque tem uma galera... Numa das fotos que eu vi, tem uma galera com ele, mas uma galera... Sim. Cara, e é muito bizarro, porque ele tá, tipo... Agora eu achei uma das fotos. Ele tá muito tranquilo. E, gente, é tipo assim, é que ele pensa num executivo, assim, executivo mesmo, assim, tá com terno, gravata, etc. E ele tá lá no cantinho dele, pelo jeito ajudou uma galera, porque, deixa eu ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 pessoas num espaço que, sei lá, mal cabe 1, 2, e tem 4 pessoas, assim, cara... Essa eu não sabia, foi uma curiosidade que você trouxe e eu fiquei bem chocado. E bem nesse cantinho parece que não pegou fogo, tipo, porque você olha na imagem, tem uma parte que tá totalmente queimada e essa parte, tipo, essa parte não tá queimada. Então, sim. Eu vou lá saber, tanto que você começa a saber que o canal é meio famosinho quando tem lá Brazilian Horror Story, Edifício Joelma. Então, você vê que até gringo se interessa pela... Nossa, velho, mas, putz, eu aqui caí de novo um vídeo de uma pessoa caindo e é muito triste. E pra mim é isso, cara. Eu acho que eu já deixei bem claro quão triste eu fiquei. Não é um caso criminal. A gente até falou de um caso criminal antes. E é muito triste, cara, porque, sei lá, se tipo a sua última opção é pular de um prédio em chamas, é porque tipo, você não tem muitas opções, sabe? E hoje vamos terminar nessa toada meio triste. Eu gostaria muito de agradecer a Mila por topar gravar esse podcast. Foi meio em cima da hora, mas acho que a gente fez um bom podcast. Acho que ficou legal. Eu gostei. E, de novo, vai que não ouviram a gente falando de Jeffrey Dahmer, faz o seu jabá aí pra terminar. Gente, mais uma vez estou eu aqui, a Mila Laranjinha. Eu sou dona de uma página no Instagram chamada Memes Criminais. E é isso. É só isso que eu faço da minha vida. Brincadeira, gente. Mas, enfim, é isso aí. Segue lá. A gente posta uns memes respeitando as vítimas. Não muito serial killer, mas as vítimas a gente respeita. E é isso aí. E sigam também apenas um podcast no Instagram. Não é meu jabá, né? Nossa, eu empolguei. Mas isso aí, sigam lá, gente. É apenas traço um podcast, se eu não me engano, traço no final. E realmente eu adoro memes criminais e eu reposto coisas do memes criminais. E graças que o nosso público é sensato. E aquela vez que eu postei de que quando você elogia a boniteza de um serial killer, puta que pariu, dá vontade de mandar a pessoa ir tomar no meio dela, não? Eu vou ficar bem quieta, porque já deu BO por causa disso aí. É só eu postar um post assim que tem gente falando merda. Mas enfim, né, gente? Paz de Cristo. Vamos lá. Então, falou, galera. Até a próxima. Tchau, Mila. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente.